Cara, é que se eu falar tudo que eu tenho que falar sobre Jujutsu, não vai... Ei, gordão aí. Está por aí? Aqui é o rei das maldições, o Sukuna. Parece que você está um pouco incomodado com a minha presença, seu bucha. O que você acha de salvarmos Shibuya hoje? Ou quem sabe, destruirmos? O tão aclamado arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen chegou ao fim no final do ano passado. Então, quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos? Vamos falar aqui dos maiores acertos e dos maiores erros de Shibuya. A gente tem que começar com um erro que vai ser um erro seu, não um erro de Shibuya. O erro seu é, de repente, chega um cara vestido de maldição assim e joga pra você um curso de graça pra você fazer, né? Uma imersão de front-end, uma coisa nova que você não tocou ainda nesse conteúdo. Um curso trazido com professores renomados do mercado, professores que têm experiências em várias e várias empresas gigantescas que você, novamente lembrando, pode fazer completamente de graça. Se você não se inscrever, esse é um erro gigantesco. Então, meus queridos, a imersão de front-end da Alura vem aí. Então, basicamente, o que você precisa fazer é clicar no link que está na descrição desse vídeo e cadastrar o seu e-mail. Como funciona? Assim. Vai chegar no seu e-mail o curso. Assim que tiver tudo prontinho, lembrando, está acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Me ouçam, pelo amor de Deus, pra você não deixar passar e depois ficar choramingando pra mim. Falar, Guta, eu perdi, o que eu faço? Não faz. Tem que fazer agora. Tem que fazer agora. É só botar o seu e-mail pra receber esse curso completo. Não tem segredo, não tem muita explicação. Não é que nem um poder de Jujutsu que precisa de 15 mil linhas pra te explicar como é que funciona. Não. Isso aqui é bem simples, bem direto ao ponto e você pode, então, aprender uma nova capacidade pra conseguir fazer front-end, né? Da parte ali da programação, pra você lidar com HTML, CSS, por aí vai, e entender como funciona essa área, né? Porque é uma área que tá em tudo. Se você entende muita coisa. Então, não deixa de passar lá. Bom, antes de tudo, acho bom lembrar aqui que eu não li o mangá de Jujutsu, então esse arco aqui eu estava esperando e foi tudo novo. Foi completamente novo tudo o que aconteceu, por bem e por mal, porque eu confesso que o hype que o pessoal colocou em cima desse arco foi no mínimo gigantesco. Mas, Guto, pela cara que você começou o vídeo, então você vai dizer que Shibuya é um arco ruim. Não, não vou dizer que é um arco ruim. Eu não sei como é que era no mangá, mas pelo tanto que falaram, tanto que hyparam, eu sempre desço minhas expectativas, porque, né, eu não gosto de deixar levar por expectativa dos outros, nem a minha, tá? A expectativa dos outros, que eu não gosto de deixar levar. Mas ainda assim, faltou alguma cosita ali? De qualquer forma, vamos falar sobre coisas boas e coisas ruins, começando por uma boa, que é, bom, o Sukuna. 1秒やる。どけ。Uma das coisas que é bem feito aqui, uma das coisas que é bem construídas pra esse arco em Jujutsu no geral, é o Sukuna. Não sei o quanto o pessoal do mangá concorda com isso, porque eu sempre vejo papo de Sukuna bucha, não sei o que, eu não faço ideia do porquê, mas a aparição do Sukuna dentro desse arco e como isso faz sentido não só com o arco, mas isso traz uma coesão com o restante da obra é interessante, porque o tempo inteiro que a gente vê os vilões falando sobre planos, eles estão contabilizando o Sukuna, eles estão pensando em fazer alguma coisa com o Sukuna, tudo está relacionado ao Sukuna. Basicamente estão vivendo ali em prol de Sukuna. E aí quando eles conseguem trazer ele ali numa situação muito absurda, né? Colocam 15 dedos dentro do Itadori e o Sukuna vem ali. É forte, é forte. 表を上げろ。Porque ele vem como um elemento de caos meio que fora do que tá acontecendo naquele arco. Ele não vem necessariamente pra poder ajudar um lado, não. Ele vem pra fazer as coisas dele. O restante que tá no caminho, o restante que se vire. 俺に一撃でも入れられたらお前らの下についてやる。手始めに渋谷の人間を皆殺しにしてやろう。 E aí ele chega de um jeito que eu gosto muito, porque eu gosto muito do tom do Sukuna. Sukuna, especificamente, consegue atingir uma coisa que eu acho que é a ideia de Jujutsu Kaisen, que é essa coisa de sorriso no rosto, porém sinistro, macabro, terrível o que tá acontecendo. E é basicamente isso que ele faz durante todos os momentos que ele tá em tela. 小僧、せいぜい噛み締めろ。
Desde que ele foi invocado ali pelas meninas, ele pega e já acaba com elas. E maceta maceta hoje em dia tem outro significado, né? Já pega e já destrói uma, acaba logo com tudo. E destrói a outra e sai na porrada com tudo. E aí começa a sair na porrada no meio da cidade. E cara, aquela luta inteira, que meio que não é uma luta, mas enfim, depois vira uma luta, né? Quando ele encontra o bichão lá, o Mahoraga, Margora, mas esse bicho feio aí. Oh. 何かしたな? Mas, tipo, a relação que ele tá tendo ali com as outras pessoas que ele encontra no meio da cidade. A parte da palminha ali, por exemplo, é uma das partes que eu mais gostei. Ele chega e fala, irmão, seguinte, vocês não podem correr aqui do poder que aquele bichão lá tá jogando. Se vocês correrem, eu mato vocês. Vocês podem correr só depois da palminha. E é, tipo, uma coisa que é muito específica, porque tá tendo um nível de poder muito alto, do poder do que o jogo tá jogando ali pra eles, né? Aquele poderzão de lava, de fogo, que vai matar todo mundo. E ele está apenas brincando, se divertindo naquela situação. Agora, uma coisa meio bucha, que eu não gostei tanto assim, que eu achei... Até quando eu assisti o episódio, eu esperava mais, confesso muito, é a chegada do Gojo em Shibuya. Ryōiki Tenkai, Muryō Kusho. Eu não sei se eu não gostei do jeito que foi feito o roteiro ou do jeito que foi feita a parte técnica. Assim, a parte dele ter matado ali algumas maldições, ter acabado com nossa mina planta, até ok. Eu discordo de algumas coisas aqui em questão narrativa, mas eu acho que a direção deixou ele meio bucha. Ah, olha só, o Gojo vai se mover agora muito rápido e vai lidar com um monte de problemas ali antes de aparecer as maldições, porque ele usou agora a expansão de domínio. Pá, e aí fica 15 minutos dele correndo, e aí você fala, caralho, mas se ele correu aqui durante 15 minutos de episódio, ele deve ter corrido na vida real pelo menos umas 500 horas. Aí não, aí você descobre que todo aquele tempo que ele correu era realmente uns 3 minutos da vida real, e você fica... Eu nem lembro exatamente qual que é o tempo, né? Eu tô jogando um valor aqui, quem sabe de cabeça aí vai dar puto da vida. Mas eu acho que a direção não conseguiu passar o nível de poder dele. Ficou meio esquisito ele correndo por ali pra fazer as coisas rápido, não sei o quê. Pareceu muito quero ser um Hunter x Hunter, mas não consegui. Na verdade, assim, Jujutsu, no geral, tem muita coisa de muitos animes, de Hunter x Hunter, acho que é uma das coisas principais pra esse arco, que principalmente narrador e tudo mais. Mas esse foi o momento que eu senti que faltou tanto a direção pra conseguir executar, quanto o texto pra trazer isso pra direção e saber executar isso melhor. Porque nesse momento eu lembrei diretamente daquele episódio de Hunter x Hunter que a gente passa, tipo, sei lá, o episódio inteiro e passou 2, 5 segundos, uma coisa dessa. O narrador vai contando a história, vai conseguindo guiar tudo, e aí a narrativa se fecha. Porque não sei como funciona, não sei como o Togashi faz isso, mas ele faz. E aqui eu senti que era, olha só, eu quero ser um Hunter x Hunter, mas não necessariamente tô conseguindo. Essa parte eu achei um pouquinho pior do que podia ter sido. 現代最強の呪術師は地下5階に放たれた改造人間およそ1000体を領域解除後299秒で応殺。 Agora, uma outra coisa boa, já relacionada tecnicamente ao Sukuna também, que é o jogo. Não é tecnicamente relacionado ao Sukuna, mas enfim, a gente tem um momento principal dele ali com o Sukuna, que isso já pode até levar a gente pra um ponto positivo e pra um ponto negativo, certo? Que são as mortes aqui. Mas vamos falar especificamente do jogo, porque, né, é um momento bom ali. O jogo, eu acho que foi muito bem executado ali. Porque poderia até ter tido mais, porque ele é um personagem carismático, mas ele é um personagem que a gente viu durante bastante parte do anime. A gente acompanhou desde o primeiro episódio, ele aparece, primeiro, segundo episódio, no primeiro não. E você começa a ver ele tendo as interações ali, tanto com Geto, depois ele luta com Gojo e tudo mais. E você tem um pouco já dessa base pra ele. Você tem o nível de poder dele, que é muito alto, obviamente menor do que o Gojo e o Sukuna, que a gente descobre, mas ainda assim ele é muito forte. E ele tem, né, as crenças dele ali quanto a ser uma maldição. Ele tem aquela sensação dele, ele quer lutar contra a humanidade, ele quer fazer aquelas coisas e etc. E aqui a gente tem ele finalmente conseguindo o seu objetivo de enfrentar o Sukuna, né? Não necessariamente o objetivo, porque, né, ele tá bucha ainda, mas ele vai enfrentar o Sukuna e a gente vê a luta inteira. Tanto da parte técnica, essa luta é inacreditável, muito da hora todo o conceito trazido ali, quanto da parte emocional da parada. 1000年前やった中ではマシな方だった。誇れ、お前は強い。
なんだこれは。 Aquele cenário branco assim, com o jogo, depois de tudo que tava acontecendo, e ele vai lá e ele chora, e ele fala, o Sukuna fala com ele, e depois você entende ali que ele já tinha morrido naquela cena. Cara, aquilo é muito da hora, e é muito bem feito. E eu acho que aqui a gente já pode até puxar um outro ponto, de que tem... É um dos problemas que eu acho que Jujutsu vai enfrentar até o fim, de que não necessariamente as mortes funcionam. A do jogo, por exemplo, pra mim funciona, de uma maneira interessante, porque a gente teve esse personagem de outras maneiras introduzido dentro da obra. Mas, eu já quero levantar o ponto aqui, eu sei que o pessoal vai falar: Guto, mas as mortes acontecem em Jujutsu Kaisen de repente, por acaso, sem ninguém esperar, porque é assim que acontece na vida real, porque é assim que você fica surpreso, porque se uma morte chega num personagem importante, você de repente, ele caiu no chão, morto ali, você vai ficar surpreso, você não vai entender nada, mas a vida é assim, as maldições são assim, é tudo assim que acontece na vida real. Eu entendo o que você quer dizer, não necessariamente funciona, não é porque eu entendo, eu entendo o conceito, mas na prática, esse conceito funciona tão bem assim, porque, por exemplo, pra mim, o que existe divisor de água é a morte dos personagens bons e a morte ruim dos personagens que poderiam ter sido bons e a morte dos personagens ruins que a gente não liga. E aí, na hora que você tem personagens tipo jogo e também nosso querido Anamin, que eu vou falar daqui a pouquinho, você vê a diferença abismal desses episódios pra episódios em que personagens que são teoricamente grandes morrem como se não fossem nada, né? A própria Mina Planta, outros personagens ali dentro, porque a Daphne de repente foi, tá bom, passa. A própria morte, que não tá morta, né, no caso, nosso querido Nobara tá quase, tá semi-morta, a gente viu que ela tá viva ali, vai voltar, junto com o Junpei, talvez um dia. A própria morte da Nobara, ela caminha ali numa meiota, porque a gente teve um pouco da Nobara aqui. Eu acho que poderia ter tido mais coisa da Nobara durante esse arco, antes de chegar no episódio da morte dela em si, porque, né, chegou no episódio da morte, a gente viu bastante coisa no anterior também, mas poderia ter tido mais um pouquinho, sabe, pra dar aquele gostinho maior. Itadori, みんなに伝えて。悪くなかった。 Se essa morte fosse do Fushiguro e não da Nobara, eu acho que teria mais impacto porque o Fushiguro apareceu mais ali durante alguns episódios. Ou tive essa sensação, pelo menos, por conta do peso das lutas que ele tava executando. Mas minha questão é, se a gente tem umas mortes de personagens que são importantes e com um peso muito maior, e você tem umas mortes de personagens que são importantes com um peso muito menor, com essa justificativa de que as coisas acontecem, você consegue ver a diferença narrativa. Porque, acontece, tá bom, acontece. Entendo o argumento. Mas dentro de uma obra, dentro de um mangá, dentro de um anime, o quanto esse argumento funciona na prática? Pra mim, pelo menos, aqui dentro de Jujutsu, pareceu funcionar melhor o básico, de você ter alguma construção maior pro personagem e depois ele morrer. Porque, tipo, sei lá, os outros amigos ali do Nanami, por exemplo, que morreram pelo caminho, aquele monte de outra pessoa ali, que até era interessante, né? Era bucha, mas era interessante, eram legais. Eu até já nem lembro mais o nome deles. Eu não lembro mais. Mas é assim, Guto, essa intenção. Tá, então tá bom, então tá bom. Se essa é, então tá bom. Se essa é, então tá bom. 釘崎。 Próximo ponto positivo, lutas, né? A gente tem um arco aqui repleto de lutas e tem muitas lutas interessantes. Quero destacar aqui a luta que a gente colocou no nosso top 10 de lutas do ano. Não, nem top 10, mas enfim, melhores lutas do ano. Que foi a luta do Itadori contra o seu querido irmão Choso, que inclusive foi uma cravada que a gente deu completamente aleatória e de alguma forma está se provando real, né? ならせめて。発射のタイミングはこっちで決めさせてもらう。誘ってるな。いいだろう。 Mas tem muitas lutas com coreografias bem legais. Tanto lutas que são incrivelmente poderosas, como a que a gente mencionou antes, do Sukuna contra o Mahoraga, luta do Toji contra o Fushiguro, do Toji contra outra galera, mas tem lutas com coreografias ali que se destacaram pra mim. A luta do Itadori contra o Choso dentro da estação de trem e depois dentro do banheiro é uma coisa que me marcou bastante, porque é uma luta que conseguiu deixar muito claro ali as dificuldades do cenário, do ambiente e de como utilizar esse ambiente em prol da sua luta, em prol de como você vai continuar lutando dentro daquele lugar. Isso se repete também na luta do Itadori contra o Mahito, na primeira parte ali da luta, que eles estão dentro do metrô também, que tem muito essa sensação de espaço. Quando o Mahito transfigura um monte de coisa lá e deixa o Itadori meio que macetado assim na parede, cara, tipo, dá pra você sentir o aperto, dá pra você sentir o perigo de você ter que fazer pequenos desvios assim, porque senão você morre dentro daquela situação. Então eu acho que o anime conseguiu executar muito bem várias das lutas dentro de contextos diferentes. Não necessariamente lutas grandiosas, as grandiosas são legais, mas as pequenas
pequenas, que são coisas que geralmente a gente não vê até em anime shonen, porque, né, tudo é muito gigantesco e muito poderoso, as pequenas funcionam bem demais. Agora, o outro ponto negativo pra mim em Jujutsu, não só essa questão narrativa de como personagens morrem, de não sei o quê, mas eu acho que tem alguma falha estrutural ali. Jujutsu pra mim, na verdade, por mais que eu goste pra caralho, é uma obra que ela é muito mal montada. Eu acho que ela é muito mal montada. Eu acho que as decisões de como a história vai ser contada, do que acontece em seguida de uma outra coisa, é meio mal executado, mal pensado. Eu acho que pra mim, Jujutsu, dentro da cabeça da GG, é perfeito. Tem todos os crescimentos de personagem, construção, não sei o que, não sei o que. Só que pra mim, ela se empolga na hora de colocar a história do papel e não pensa exatamente no ponto de vista do espectador, que não sabe de um monte de coisa. E aí faz umas coisas meio corrida, e aí troca a ordem de umas coisas porque tá muito da hora dentro da cabeça, mas não fica necessariamente tão da hora assim no papel. E eu acho que algumas coisas narrativas me deixam meio... Tipo, na hora que você fica assistindo, você fica meio perdido. Porque, por exemplo, tá rolando um negócio de Shibuya que tá uma coisa mais importante do mundo ali naquele momento. E aí, de repente, começa a escalar as coisas. Já começou com o Gojo selado, que já é tipo um ápice absurdo. E aí começa a ter mais problemas ali dentro, o pessoal tentando resolver os problemas, e aí escala o poder, escala o perigo, aí você encontra Toji, você encontra as maldições muito pica, não sei o que, e de repente, uns caras bucha chegando em Shibuya. Chegando! Não só pela galera bucha chegar depois, descompromissada, mas pelo nivelamento, que é uma coisa que a gente geralmente vê, desse clímax que vai sendo construído pra chegar nos momentos mais fodas. Geralmente, em qualquer tipo de arco, a gente vê ali vários picos de clímax com os personagens, nas suas lutas individuais e tudo mais, e vai escalando até a gente chegar pra luta principal do protagonista com o antagonista principal ali da situação. E assim, a gente vai chegando perto do fim, que sabe quem aparece? O grupo de bucha. E na hora que aparece, você não fica empolgado. Na hora que aparece a bruxinha voando, você não fica empolgado. Na hora que aparece a Twitter, não sei o que, no metrô... Se bem que a cena da Twitter chorando no metrô é legal. Na hora que aparece os outros bichos, você fica tipo, cara, por que agora? Tipo, agora pra mim, se fosse aparecer uma galera, era pra estar ali o alto escalão. Apenas Todo e Itadori pra cima. O GG não conseguiu encaixar essa galera em outra área, em outro momento, e chegaram aqui do nada, assim, de repente. É tipo imaginar a luta do Pen, depois que acaba um monte de coisa, Naruto vai lá lutar contra não sei o que, chega, sei lá, aquele instrutor do Naruto pra luta final do Pen, aquele que ninguém gosta, ou chega qualquer outro personagem aleatório pra estar na luta final do Naruto contra o Pen, você fica tipo, por que você tá aqui, meu irmão? Era pra você estar lá no começo, junto com os outros figurantes, junto com os outros personagens, pra você ter justamente essa linha que vai subindo, que tem os seus picos, novamente, com cada personagem, que seria uma luta do Nanami, uma luta do Sukuna, uma luta do jogo, não sei o que, ainda assim ter essa linha crescente com os personagens que estão aparecendo. E aí, quando chega no fim, aparece um monte de bucha, assim você fica... Por falar em aparecer, já vou colocar outro ponto negativo aqui. GG. Por que você gosta tanto do design do Gedo Mazo? Como é que chama? A estátua de Naruto. Porque assim, todo bicho de Jujutsu vira o bicho pau sem olho. E o Mahito não foi diferente. Cara, essa foi uma decepção. Essa eu confesso que foi uma decepção inteira. Mahito tá o anime inteiro falando sobre atingir sua verdadeira forma, sobre como as coisas vão acontecer, sobre não sei o que lá outro. E aí o Mahito tá lá, e aí ele atinge a verdadeira forma dele, e é um robôzão com os olhos tapados, com a boca, com o dente, igual qualquer outra criatura de Jujutsu. Igual uma Horaga. Não, uma Horaga é muito mais da hora. Igual a Mina Planta. Igual o Gedomazo de Naruto. Igual tudo. E eu fiquei olhando aquele design e falei, gente, e aí o poder dele é duro. É ser duro. Aí você fica... Mas tanto potencial para possibilidades diferentes aqui nesse momento, tanto em questão de design quanto em questão de poder, em questão de um monte de coisas. Eu confesso que essa parte aqui eu pontualmente não gostei, achei pouco criativo, achei pouco inventivo, achei pouco tudo. Só achei muito ruim. Agora a gente tem que falar sobre a melhor coisa. A melhor coisa desse arco, que eu acho que é indiscutível, que é nosso querido Nanami. E tudo que envolve ele. Nakama no Kazu to Haichi wa dakara shiranai.
Tanto o episódio dele chegando muito puto, pegando no cabelo do loirinho, arregaçando ele na porrada, transtornado. A direção daquele episódio é maravilhosa, mas eu acho que aqui está mostrado e exemplificado tudo o que funciona de melhor em Jujutsu. A construção dele em relação à morte dos amigos, o ódio que ele estava sentindo, a raiva que ele estava sentindo pelo que o loirinho fez. E isso fez com que a morte deles ganhasse algum peso, mas e que isso serviu ainda mais como combustível para esses momentos fortes do Nanami. E é um personagem que conceitualmente ele é muito interessante dentro de Jujutsu, né? Principalmente porque ele é um cara que era só um cara que queria estar trabalhando e vivendo a vida, enfim. Ele não queria se envolver em tantos problemas maiores, os poderes dele vêm disso e tudo mais, o background dele como um trabalhador médio japonês. Então, ele tem um conceito muito fechadinho, pra mim é um dos personagens mais fechadinhos de Jujutsu. Nesse momento, pra mim, é o melhor, né? O que eu mais gosto, o que eu mais gostava, mas que até o seu último momento, pra aquela cena final dele, foi esplendorosa. Foi simplesmente magnífica. A cena dele tocando aquela música clássica enquanto ele tá lutando contra as outras maldições que estão aparecendo e ele se imaginando, ele sentindo a sensação daquelas férias que ele sempre quis ter. Aproveitando aquela brisa, aproveitando aquele vento, o sol batendo em sua pele, todos aqueles sentimentos que ele não pôde ter, toda aquela vivência que ele não pôde, porque ele estava tecnicamente trabalhando, né? E nesse momento ele tá literalmente morrendo pelo seu trabalho, que ele tá ali lutando contra as maldições e não chegou perto de passar aquele sonho dele, aquela liberdade que ele estava sentindo. E o episódio é muito bem montado, é muito bem dirigido e consegue te passar toda essa sensação ao mesmo tempo que te passa o pesar da morte dele no fim. Novamente, por quê? Porque aconteceu de repente? Sim, aconteceu de repente. Eu não achei que ele ia morrer. Aconteceu dessa forma. Só que foi muito bem construído, tanto o personagem quanto esse momento. Então eu acho que aqui a gente cravou uma distância entre muitas mortes de Jujutsu e a morte do Nanamin, porque a construção dele fez com que isso fosse fenomenal. Itadori-kun, ato wa tanomimasu. E deixa aí nos comentários os pontos que vocês concordam desses que eu falei, os pontos que vocês discordam, o que você mais gostou de Shibuya, o que você mais odiou, como é que foi essa sua sensação tendo lido o mangá ou não. Conta aqui pra gente nos comentários. E fui.